Olá, boa tarde. Que bom ter você aqui conosco para mais um episódio do meu, do seu, do nosso JL Podcast, do Grupo Difusor Agência JL. Gente, prazer estar falando com você. Eu sou Soninha Jurado. Gente, hoje esse episódio aqui, olha, vou falar para vocês, é um episódio maravilhoso. Para que você não perca nenhum episódio, vai lá, aperte a notificação do nosso canal do YouTube, Difusora Três Lagoas. Não deixe de comentar, de compartilhar, de mandar mensagem para nós no direct, no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Gente, vai lá. Fala quem vocês gostariam que estivesse aqui conosco, quem fosse o nosso próximo entrevistado. Quer saber quais são os nossos entrevistados? Aproveite e dá uma conferida por lá, tá? Prazer de ter você por aqui. Gente, hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Ela andou mais de 1.000 quilômetros, tá? Para estar aqui conosco, para contar a história linda dela. É uma história maravilhosa. Ela é educadora, ela é historiadora, ela é psicopedagoga, ela trabalha com a inclusão de crianças, né? Que tem algum... São os neurodivergentes, vamos assim dizer. Sabe de quem eu estou falando, gente? Vocês vão se apaixonar por ela. Ela chama-se... Sabe como? Karina França, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, Karina. Sônia. Muito Prazer. obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você, com essa equipe maravilhosa da JL. Você gostou aqui do nosso espaço, do Eu adorei, estúdio, da rádio? Eu estou encantada com a cidade. É a primeira vez que eu venho a Três Lagoas, então eu estou encantada com a cidade, encantada com o estúdio, encantada com a educação de vocês. É algo que me acolheram de uma forma tão carinhosa que eu só tenho gratidão. Que coisa linda. Gratidão. Nós que estamos aqui num privilégio de ter uma pessoa que veio para o nosso podcast, né? Andar aí 1.000 quilômetros e contar a expertise, a sua história, né? E me diz aí, a sua formação, como que foi? Você... Da história, você passou para psicopedagogia. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, a minha trajetória, ela começou, na verdade, com 12 anos. Sim. Quando eu decidi que eu queria ser professora. Uhum. E aí, aos 16, eu entrei no curso normal, que é o antigo magistério. Uhum. Hoje já não temos mais. E após o magistério, eu fiz a faculdade de História no Mato Grosso, em Rondonópolis. E posteriormente eu fiz a faculdade de Pedagogia. E aí me especializei em psicopedagogia, alfabetização, letramento, gestão escolar e o direito do ensino superior. Olha, que Então, maravilha. E tem- então você abraçou, é uma professora que nem eu, que coisa linda, né? E você lá ensina os seus pequenininhos, né? Sim, sim. Você diz que tem já aí uma boa bagagem, 20 anos como Sim, professora. são 20 anos. Eu comecei dando aula particular com 15 e não parei mais. Olha, Não que parei coisa mais. linda. Então, tenho muitos alunos, fico feliz em ver meus alunos. Agora já tenho alunos que estão se formando na faculdade, alunos que já Nossa. estão casados, com filhos, e isso para mim é gratificante, saber que ali tem uma sementinha minha, Que bacana. que germinou e que eles chegaram a um lugar incrível, que é a formação. Sim. Ô, Karina, você se especializou nos neurodivergentes, em aluninhos autistas, TDAH? Conta um pouquinho para mim. Na verdade, o que acontece? Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade na escola. Sim. E com o passar do tempo, eu tive que me readaptar, mas eu sabia que tinha alguma coisa em mim de especial. Uhum. Quando eu entrei no curso do magistério, no ensino médio, que eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ver, eu acho que eu estou me enquadrando aqui numa questão de TDAH. Uhum. Mas até então era só um estudo, né? E aí, por não ter sido tratado, eu cheguei a um nível de ansiedade muito grande. E aí, quando chegou ao ponto de eu ter o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Depois disso, eu me aprofundei. Eu falei assim, não, eu não quero que nenhuma criança passe pelo que eu passei. E porque é difícil conter. Ela não para quieta. Ela sai da sala. Ela conversa com o coleguinha. Ela atrapalha. Não é assim que funciona. E aí,
eu comecei a estudar cada vez mais e buscar realmente de uma forma mais lúdica e saudável para que todos, não só crianças neurodivergentes, mas que todos tivessem uma educação que fosse saudável. Porque a gente fala, quando a gente fala de educação, muitos falam assim: meu Deus do céu, vou ter que estudar. Entra naquele desespero, estudar. E estudar é tão bom, é tão gostoso. Eu sinto um prazer tão grande em ler, em estudar. E eu tento passar isso para os meus alunos. Ai, mas a matemática é ruim. Não, a matemática não é ruim. A matemática ela é incrível. Ela tem um jeito único, maravilhoso de ser. Porém, se for aplicado sempre maçante, 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 realmente ela vai se tornar chata, assim como qualquer outro conteúdo. Tem que ter atrativos, né, Tem para que o ter atrativos para o aprendizado. aprendizado. Não tem como ser só um aprendizado solto dentro da sala de aula, no quadro, senta, anota, pega o livro e vai embora. Como diz, cuspe giz, né? É. Educação não é feita mais assim, né? Não, não. Na nossa educação, ela mudou tanto, na verdade, o mundo mudou tanto. Temos aí a tecnologia, né? A gente Uhum. percebe aí com o avanço tecnológico. Então, não dá mais para a gente comparar uma criança de 1980, 1990, Eu né? comecei em No nosso- 80 a estudar, acredita? Então, não tem como comparar o nosso ensino com o ensino de hoje e Com manter certeza. o mesmo método. Isso fica muito claro quando vê estudos comprovando de que o tempo de concentração dos alunos hoje em dia são menores. Em média, quantos minutos? Em média, 7 a 8 minutos. Olha. Antigamente, era 50 minutos. Por isso que nós temos o tempo de 50 minutos de aula. Sim. Só que hoje em dia, devido à quantidade de informações que recebemos, né, da televisão, do celular principalmente, a concentração ela ficou um pouquinho menor. Uhum. Mas não significa que ela veio para prejudicar. Sim. Ela significa que ela veio para nos educar, a nos adaptar, a buscar meios saudáveis de utilizar a tecnologia. Sim, e essa competição celular e tudo, como que você trabalha com os seus alunos, por exemplo, né, nesse mundo tão moderno? É muito interessante essa pergunta, porque a gente fala assim, não pode celular dentro de sala de aula. Aham. Eu concordo em termos. Não pode, por quê? Porque o aluno vai pegar durante o professor dando explicação ou porque o professor não está também tão preparado para utilizar aquela ferramenta tecnológica. Ou ser uma ferramenta de aprendizado, né? Porque, na verdade, o celular é uma ferramenta de aprendizado muito importante, que podemos utilizar, mas é claro, com uma formação continuada, com os professores atualizados, com escolas empenhadas a colocar essas tecnologias como realmente ajudante Uhum. do professor. Sim, a Entendeu? favor dele. A favor. A favor. A gente fala, um dia a tecnologia não vai mais existir professor. E não tem como, isso é impossível. Uhum. Mesmo com qualquer tecnologia, o professor, ele é essencial. E aí eu utilizo o telefone com jogos lúdicos. Nós temos muitos jogos lúdicos de matemática, nós temos caça-palavras, nós temos jogos de sudoku, que é incrível. Então, muitas das vezes eu coloco na tela da televisão, amplio, né? Coloco porque Uhum. são muitos alunos. Sim. Então, a gente amplia, coloca lá um caça-palavras, né? Principalmente na parte da alfabetização. E aí a criança vai lá e olha, agora você anota todas as palavrinhas que você encontrou. E cada um vai anotar a palavra que viu. E todos utilizaram. Então, matemática, tem vários aplicativos que ensinam de forma assim, saudável aprender tabuada. Porque na nossa época é o quê? Tabuada com Decoreba. chinelo na mesa, né? E aquela decoreba. Ó, decora, um vezes um, vez dois. É. Não! A tabuada, ela não precisa ser decorada. Ela Não precisa ser sofrida, né? Não precisa ser sofrida. Ela pode ser prazerosa. Uhum. O que a gente tem que buscar mesmo é o prazer do aluno em estudar. Não fazer da educação uma obrigação.
Sim. Entendeu? E é o que eu busco muito com os meus alunos. Mostrar para eles que, da mesma maneira que eles estão estudando, eu estou estudando e aprendendo também com eles. Sim. Então, Ô, isso é muito Karina, importante. você se autodeclarou uma professora criativa. Sim. E como que é isso? Como que é essa criatividade? De onde vem? Essa criatividade. Bom, eu tenho uma mente muito acelerada Sim. e muito criativa. Isso desde pequena. Uhum. Então, como eu tinha muita dificuldade de aprender, eu fui criando métodos para conseguir me adaptar no mundo, vamos abrir aspas e dizer normal. Aham. E aí, quando eu consegui entrar na sala de aula, que eu fui para a sala de aula e percebi que não existe esse mundo normal, que na verdade todos nós somos normais, só que cada um com a sua particularidade, Uhum. com o seu gosto, com sua aptidão, com a sua vocação. Por isso temos médicos, engenheiros, nós temos professores de matemática, física, biologia, entendeu? Sim. Pedagogos, por conta das nossas aptidões. E isso não faz uma pessoa ser normal ou anormal, Melhor né? ou não, Ou né? não. Isso Aham. não faz. E eu comecei, como eu trabalho muito com educação infantil, na parte de alfabetização e letramento, eu trabalho muito com o lúdico. Por quê? São crianças que têm que gostar de estudar, têm que ter prazer em estudar. Quando eu pego um livro para ler, às vezes as pessoas falam, nossa, eu maratonei uma série de 20 episódios. Eu falo, nossa, eu maratonei um livro de 500 páginas, eu não consigo dormir sem terminar de ler. Aham. Mas por quê? Porque me foi passado que a educação, ela é prazerosa. E eu quis colocar isso para os meus alunos. Eu senti muito na infância e aí eu determinei, não, os meus alunos não vão sentir. Então, eu crio jogos pedagógicos, eu crio jogos de memória, diversas brincadeiras de esconde-esconde, amarelinha com tabuada, sempre inventando. A pandemia, então, ela veio para me diversificar ainda mais, Aham. porque aí mesmo que eu precisei ampliar essa minha criatividade e foi fantástico. Foi fantástico. Eu falo que a pandemia, ela trouxe em mim uma coragem de mostrar realmente toda a criatividade que eu tinha. E os meus alunos, eu posso dizer, eles se saíram todos muito bem, mesmo atrás de uma câmera. Olha, que maravilha. Então, eu enviava para casa deles um kit de atividades lúdicas para trabalhar nas aulas online. Olha, que Então, bacana. sempre trabalhei muito com o lúdico, tanto que um dos capítulos, né, Você escreveu aí, né, um capítulo de um livro de educação inclusiva. no Brasil, Qual isso. foi o ano da publicação que trata esse capítulo? Esse capítulo foi publicado em 2021, que é Intervenções Psicopedagógicas na Educação Infantil. E aí, uma parte do texto fala justamente sobre o lúdico, Aham. sobre como aproveitar as brincadeiras para poder utilizar, aperfeiçoar o aprendizado da criança, né? Sim. E sem contar que torna mais leve. Quando você está num trabalho que você gosta e falam assim, Sônia, hoje você vai falar de biologia. O seu olho brilha, Sim, sim. porque você gosta. Então, eu tenho o prazer de dizer assim, quando eu chegar na sala de aula, hoje nós vamos ter aula de português. E os meus alunos baterem palma. Êê! Hoje vamos aprender matemática. Êê! Aham. Eu gosto de alunos felizes, Sim. que se interessam. E para isso acontecer, tem que partir de mim. Eu tenho que estar motivada. Eu tenho que procurar o meu aperfeiçoamento. Eu tenho que procurar estudar e entender essa nova geração, que não é a minha. Uhum. Então, eu tenho que acolher a minha criança para eu acolher as crianças de hoje. Então, esse é o Maravilha. diferencial, e principalmente com a criatividade, que é o lúdico, que é sempre estar brincando, sentando, já que o tempo reduziu,
A gente pode ter 50 minutos de sala de aula, mas não precisa mais ter 50 minutos sentado numa cadeira, olhando para o quadro, escrevendo. Não. E a gente não se conhecia, né? Pois E a gente foi é. falar de inclusão, né? Pois é. E olha, coincidentemente, você lançou o seu livro foi em E 2021. 21. O meu tá 2019, né? 19 Que também foi. foi. Gente, olha aqui, ó, educação inclusiva, para ninguém falar que a gente está mentindo, ó. Capítulo 4, né? Eu tô no capítulo 4, falando de Libras, né? Lá, pessoa surda, lá, o meu nominho por último. E o seu capítulo 4 também. Só que... Pela Paco Editorial de Jundiaí. E olha que coisa linda, a gente trabalha a inclusão, né? Trabalha a De inclusão. uma forma ou de outra. Sim. E aí, Karina, você, na sua jornada, na sua estrada aí de 20 anos, você deve ter já trabalhado com alunos com TDAH, alunos com autismo. E como que é essa tarefa? Como que é esse acolhimento? Como que você trabalha a educação infantil com essas crianças? O que acontece muito é que, às vezes, nem os pais se dão conta. Por isso que tem muitas crianças com diagnóstico tardio, muitos adultos com diagnóstico tardio. Mas a professora Karina, quando eu entro na sala de aula, o primeiro mês eu gosto de conhecer a minha turma. Sim. São muitos alunos? Sim, são muitos alunos. Mas você consegue entender cada um. E ali você cria um método para trabalhar. E cada dia é um dia diferente. Eu falo, nós temos o planejamento anual, Sim. né, que é necessário, porque tem o conteúdo que vai ser aplicado. E nós temos o planejamento diário, que é onde a gente transforma esse planejamento. Hoje eu deixo meu planejamento da semana arrumado, mas se me der uma ideia... Peraí, deixa eu aqui mudar o planejamento. Olha, crianças vão mudar. Hoje vai ser tudo diferente. Não, vai ser... A tia vai mudar o que está colocando no quadro. Por quê? Porque essas crianças, elas precisam de acolhimento. Todos têm capacidade de aprender, qualquer um. Só que cada um tem um jeitinho. Então, se você souber acolher, se você conseguir entender, identificar o seu aluno, sabe? Olhar para o seu aluno com um olhar que você gostaria de ter tido na infância. Porque todo mundo fala, sempre tem aquela professora que marca, né? Aí você fala, por que aquela professora te marcou? Porque ela olhou para mim. Porque ela te tocou lá no fundo, na alma, né? Se você falar, qualquer pessoa tem, nem que seja um professor da faculdade, fala, não, mas aquele professor me tocou. Por que ele te tocou? Porque ele te acolheu e te transformou. E te transformou. Então, quando eu tenho alunos já diagnosticados, eu já preparo uma apostila diferenciada, utilizo outros métodos, sempre incluindo, eu digo de uma forma sempre inclusiva. Não é porque eles têm um diagnóstico que eles vão viver diferente. Não, se eu vou ensinar A, B, C e eles estão com diagnóstico, eu vou ensinar A, B, C, mas conforme o diagnóstico deles. Então, eu preparo apostilas adequadas, que é o que o psicopedagogo trabalha, é a adaptação do conteúdo para esses alunos. Sim, que legal. E não temos só alunos, hoje em dia está muito em alta a gente falar dos alunos autistas e TDAH, mas a gente também não pode esquecer dos alunos que têm síndrome de Down, a gente não pode esquecer dos alunos que, como no seu livro diz, de Libras, né? Sim. A gente não pode esquecer dessas crianças. Onde elas estão hoje em dia? Quais as dificuldades? Quais são suas dificuldades? Quais as limitações? Então, se você recebe uma turma onde tem vários alunos com inteligências diferentes, você tem que ser diferente. Poucos conseguem enxergar isso, poucos profissionais, né, Karina? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Eu gosto muito eu tenho orgulho de dizer que eu sou professora por muito amor. A gente sabe a dificuldade que a gente tem salarial, né, da educação no Brasil, mas, independente disso, o meu amor pela educação, para que a criança estude, para que a criança fale, tia, eu consegui ler. Isso, para mim, é emocionante.
Ah, que gostoso. Eu sou a professora que sobe da mesa, que bate palma, que faz festa para as letrinhas, que grava vídeo e E esses tudo. pequenininhos, como eles são com você? Eles gostam de você? Eles trazem uma florzinha? Eles trazem alguma coisa, um abraço? Como que é? É incrível porque eles são os que mais me acolhem. Verdade. São Que os que coisa mais me linda. acolhem. Porque quando eles falam, tia, eu não vou conseguir. E aí eu Aham. falo, por que que você não vai conseguir? Não, tia, porque tá difícil. Eu falei assim, Olha, mas você sabia que quando a tia era pequenininha, também foi muito difícil. sim. Mas eu não desisti. Hoje eu tô aqui, vamos tentar juntos? E aí eles falam, tia, você tenta comigo? Eu falei, sim, Aham. tento. E eles confiam, e quando eles confiam, eles terminam e eles abraçam. Olha que E quando delícia. você recebe aquele abraço, é uma gratidão que Aham. transborda. O salário nem é aquele, mas o abraço te enriquece. O abraço enriquece. Quando a gente chega no final do mês, que a gente vê a conta bancária, a gente fica assim triste para baixo, pensando: meu Deus do céu, é sério isso? Eu estou estudando tanto para receber só isso. Mas aí, quando você chega durante a semana e a segunda-feira ele vem e fala: tia, eu passei na rua e consegui ler um outdoor. Verdade, eles te revelam isso. Que coisa linda. E aí, aquilo para mim se transforma. Olha. O salário é triste. Aham. Realmente é deprimente, tanto no público quanto no particular, o particular Sim, principalmente. sim. Porém, a gratidão e o acolhimento dos alunos, principalmente quando eu tenho minhas crises, tá? Como neurodivergente, eu tenho minhas crises. Sim. E como que eu trabalho com essas crises se eu estou trabalhando com crianças, né, em sala de aula? Então, o que eu faço? Bom, se eu tenho essa dificuldade, eu estou agitada, o meu aluno também vai ficar agitado. É verdade. Você transmite, é um sentimento. Eu Uhum. tô aqui falando de educação para você, e isso tá trazendo para você, poxa, que gostoso Lembrei lá realmente. da minha professora do primeiro ano. Tá vendo? Você já lembrou Primário, lá do primário. exato. Você já fala, nossa, realmente aquela professora me acolheu. É, Nossa, que e dificuldade. aquela professora me marcou que ela ia se aposentar, Karina, e eu comecei lá em Araçatuba, 1980. A professora era da época da ditadura, sabe? A professora passava um monte de caderno de caligrafia e tal, mas eu me tornei uma ótima aluna porque foi assim. Então, esse professor que é da série inicial, ele tem um valor na Sim. vida de qualquer profissional, né? Você vê, Japão. O professor ganha tão bem quanto o ministro de Estado. É que o nosso país, nós professores, fazemos muito por amor. E nós temos uma função tão grande que é a transformação, Sim. né? Quando você diz assim, poxa, passou e leu o outdoor. Olha que coisa linda, né? Mas isso mexe conosco mesmo. Eu acho que você é uma Mexe, professora que marca essas crianças, com mexe. certeza. Eu gosto de deixar meus alunos marcados de forma positiva. Então, eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Crianças, vamos fazer uma meditação? Vamos. E como que é essa meditação? Aí sentamos, coloco sempre em rodinha. E aí, como são crianças de 4, 5 anos, a gente Aham, não pode exigir muito tempo de meditação. sim. E aí eu falo, olha, vamos fechar nossos olhos e vamos pensar que estamos num lugar lindo e maravilhoso. Cada um vai estar no seu lugarzinho. Uhum. E aí eles ficam, e aí, ó, agora nós vamos abrir os olhos. E aí eu faço todo o meu trabalho de respiração, né? Todo o exercício de limpeza que eu preciso para poder me concentrar novamente. E aí, quando eles abrem os olhos, eu pergunto para cada um, eu faço questão que cada um me diga, aonde você estava? O que que você brincou? O que que você fez? E quais são as respostas? As respostas são as mais incríveis. Tia, tinha um elefante rosa na praia com uma boia, com isso, com aquilo. E você brincou com ele? Olha. Brinquei, tia. Eu falei assim, ai, que legal. Aí o outro, tia, você estava comigo num passeio, a gente estava numa montanha-russa. Eu falei assim, mas eu tenho medo de altura. Ai, tia, mas eu não sabia, mas você brincou. Eu falei assim, ai, que Olha. ótimo. Então, perdi meu medo de altura. E eu gosto que eles passem essa experiência para mim também. Sim. Porque se é um momento meu de reflexão, por que que não é o momento deles de reflexão?
E eu tenho alunos que continuam fazendo a meditação em Ah, casa. é um aprendizado mesmo. É um Eles levam para aprendizado, dentro de eles levam para casa. dentro de casa. E Eu aí, você peço. sabe das reações dos pais? Alguns pais reagem de forma positiva, outros Sim. não têm tanta paciência e acabam não dando continuidade, e aí fica somente na escola. Mas eles Mas gostam, eles né? gostam, as crianças gostam de meditar, porque acalma. E não é a meditação para deixar a mente vazia. Não, Sim, a meditação ela é para organizar o seu pensamento. sim, Se você está muito acelerado, o TDAH está muito acelerado, senta, medita, crie um foco e vá se acalmando e pensando qual passo eu posso dar, o que eu sim. posso fazer. E assim você vai trabalhando com as crianças. Você é uma professora acolhedora, né? A criança Sim. autista, a criança TDAH, se cair com você, sendo seu aluno, eles estarão em boas mãos. Mas a gente pensa o seguinte também, né, Karina? As famílias, elas estão preparadas, muitas vezes, para entender essas necessidades educacionais dessas crianças, né? O que que você diz para essas famílias? Porque às vezes a família não tem entendimento, a sociedade não tem entendimento do que é o autismo, do que é o TDAH. O que que você fala para essas famílias, para a sociedade, quando, se deparam com crianças, neurodivergentes? O primeiro passo é procure ajuda. Uhum, Procure ajuda. Não tem, é o caminho principal. sim. Passa num psicopedagogo, passa num neuropediatra. Tô sentindo que meu filho tá estranho, mas tá estranho como? A gente tem que lembrar também que são crianças. Crianças são agitadas, Uhum, crianças são barulhentas, sim, crianças correm, crianças pulam, crianças brincam, e isso é extremamente da fase. sim. Mas quando tá um excesso, vamos ter um carinho e olhar. Então a gente precisa ir a um psicopedagogo. Do psicopedagogo a gente vai para o neurologista, porque quem vai dar o laudo final vai ser o neurologista, né? E aí sim fazer um trabalho multidisciplinar com o TO, que é o terapeuta ocupacional, ou com um psicólogo de TCC, que é terapia comportamental cognitiva, ou simplesmente fazer terapias alternativas, como arte, pintura, algo que Uhum, realmente traga o a concentração da criança para ela agir no seu dia a dia sem perder a sua essência. Porque o que acontece muito é que eu quero meu filho quieto, parado, estudando. Não vai ter. Não existe. Não tem como. sim. Então, o que eu digo para as famílias, em primeiro lugar, lembre da criança que você era. E aí sim, você olha para o seu filho e veja, não, isso está diferente. Eu preciso pedir ajuda. E peçam ajuda. Peçam Uhum. ajuda. Porque temos muitas pessoas para acolher. Sim. Karina, como que é, por exemplo, o mercado de trabalho ou ambiente, né, escolar, onde um educador neurodivergente trabalha? Ele é apoiado, ele enfrenta desafios? Vamos lá, essa pergunta é bem complexa, porque é a Sim. primeira vez que eu estou falando que eu sou neurodivergente. Então, eu tenho 20 anos de carreira, mas 20 anos que eu escondo. Eu Uhum. não conto. Por quê? Sim. Porque quando é a Karina criativa, ela é maravilhosa. Aham. Que menina criativa. Que ideia rápida que ela tem. Como ela consegue fazer isso aqui, pegar ali, escrever ali, tal. Karina tem TDAH. Nossa, ela tem um problema, né? Como é que a gente vai contratar uma pessoa com TDAH? O que ela vai fazer? O que ela tem, gente? E se ela tiver Uhum. um problema na sala de aula? Eu não Sim. tenho problema. Eu sou uma pessoa extremamente funcional. Uhum. Eu procurei ajuda. Eu faço todo o tratamento. Então, assim, eu não tenho dificuldade. Mas eu também não posso dizer. O mercado de trabalho para professores, infelizmente, é fechado. Eu participei de uma seleção em que uma das cláusulas era ser, tava lá, não ter nenhum problema mental. Aham. E eu olhei aquilo e eu
fiquei muito Ao entristecida. invés de incluir, exclui, né? Exclui. E, assim, eu tenho tanto a agregar na educação. Mas se eu chegar numa escola, bater, oi, meu nome é Karina, aqui está o meu currículo. Nossa, seu currículo é maravilhoso. Não, quero você como minha professora. Entra na sala de aula, tal, tal. Então, eu preciso conversar. Olha, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho TDAH. Ah, então você já não serve mais pra gente. Uma pena, né? A gente escuta muito, quer dizer, eu escutei. O que eu escutei. Se vira, você tem que se adaptar. Ou então, isso é frescura. Ah, isso daí que ela teve é falta de Deus, falta de gratidão, né? Se ela acordar todo dia e agradecer ao universo, isso não acontece com ela. E não é bem assim que funciona. Então, não adianta a gente falar em acolher crianças e não acolher os adultos, que naquela época não tiveram a oportunidade. Sim. A minha mãe, ela não teve a oportunidade e nenhum professor teve o cuidado, o olhar de dizer que, olha, a Karina, ela precisa de mais um tempinho, dê uma olhada. Então, assim, o mercado ele é bem complicado, sabe? Sim, eu imagino, né? E assim, baseado na sua experiência, né? Nosso papo é muito agradável, é muito rica a sua trajetória, né? Mas o tempo vai, Vai vai passando. rolando, e eu quero que você olhe aqui para a Câmara da Verdade, né? Ai, E desmistifique quem precisar contratar um educador sim. neurodivergente, que apoie, né? O que que você fala, O né? que eu O falo? que que você Olha, fala? principalmente, você não tem nenhum problema. Você só é uma pessoa com aptidões diferentes de outras. E isso está tudo bem. Você é tão importante para a sociedade quanto qualquer outra pessoa. Assim como um médico, assim como um professor, como um engenheiro. Independente do que esteja no seu laudo, você consegue sim, você agrega sim à sociedade. Procure ajuda, é o mais importante. Vocês não estão sozinhos. Procurem ajuda. Procure profissionais que realmente queiram acolher e ajudar. Porque vocês fazem parte dessa sociedade tão grande. E para que a gente vai se esconder? A gente não pode se esconder. A gente tem que mostrar a vontade que a gente tem de ensinar, a criatividade que a gente tem para espalhar, tudo que é maravilhoso dentro desse padrão diferente da sociedade, mas que é rico, é muito rico. Então, famílias, acolham seus filhos, sejam pacientes, meditem, faça um processo primeiro com vocês, acolham a sua criança interior. Dedique seu tempo a ler com seus filhos, a estudar, mostre o prazer que é ensinar. E professores, busquem formação continuada, busquem estudar mais e se aprofundar mais. A geração mudou, o século mudou, tudo mudou. Precisamos nos adaptar. Não podemos mais ensinar nossos alunos como fomos ensinados. Então, vamos nos adaptar a eles. É muito importante. E sociedade, por favor, nos acolham, porque nós temos muita alegria, muita disposição, muita criatividade para entregar e tudo de uma forma tranquila. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e não assusta. Apenas é uma forma diferente de ver a vida. Muito isso. lindo, muito lindo. Nas diferenças nos tornamos iguais. Sim, Essa é a verdade, que cada um é um indivíduo, cada um é uma pessoa com seus sim. pensamentos, né? Com seu funcionamento cerebral, com todas as suas características, limitações. Então, a gente precisa incluir. E eu agradeço a confiança de você vir revelar aqui no JL Podcast, em primeira mão, que você é uma educadora neurodivergente e nem por isso menos incapaz, muito pelo contrário, aproxima as crianças de você, porque você vê naquela criança aquela dificuldade que você teve e torna essa educação muito mais humanizada, Sim, né? eu que agradeço muito a oportunidade. Sim, Até por ser a primeira vez em falar, em ter coragem de dizer sem medo.
Que ótimo! E você Sem confiou a medo. nós. Pois Nós é. somos agradecidos aqui aos aprendizados, Eu né? eu sou muito grata, eu gastaria umas milhas e milhas para estar aqui e ter essa conversa, porque é muito importante. Sim, É muito muito atual e importante, muito importante para a atual. nossa Sim. sociedade. Gente, importante você também não perder nenhum episódio do JL Podcast. Vai lá e aperte a notificação do nosso canal Difusora Três Lagoas. Quer saber tudo que rola aqui nos bastidores, os nossos convidados, gente? Olha, estamos recebendo gente até de outros estados. Vai lá e nos acompanhe no nosso canal. No nosso Instagram, né, Estúdio JL Podcast, e também o nosso canal Difusora Três Lagoas, para saber tudo que rola, gente. Muito obrigada por você estar aqui, né, conosco, e te aguardo para o próximo episódio. Fiquem todos com Deus, gente. Um abraço.